Senhor esteja com todos, aleluia. Estamos nós com o nosso momento de reflexão. Já nos relaxamos, agradecemos pelo dia que se foi e já começa um novo dia. E nós estamos aqui para trazer um pouquinho de tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Somos gratos porque estamos vivos, somos gratos porque Deus estabelece em nós a sua grandeza. E nós nada mais somos do que aqueles que anunciam as boas novas. E nesta noite, eu gostaria de te mostrar algumas atitudes que eu e você precisamos colocar em prática. Muitas vezes nós estamos aí desesperados por algumas circunstâncias, por algumas condições que nos é levada a tomarmos decisões. E no meio dessas situações, nós não tomamos decisão. Nós ficamos intranquilos, nós ficamos abatidos, muitas vezes nós ficamos à deriva de alguém tomar uma decisão por nós. Quantas e quantas vezes você foi incentivado por um amigo ou por uma amiga a fazer alguma coisa que tirasse de você a autoridade de você dar direção à tua vida? E nesta noite eu quero mostrar para você que tudo está na tua mão. Deus nos coloca o seu reino na nossa mão para que nós tomemos a decisão certa mediante a vontade dele. E quantas vezes nós erramos, e quando nós erramos, nós não conseguimos voltar à nossa origem natural. Nós não conseguimos tomar essa decisão que era da vontade de Deus. E aí nós ficamos nos esbarrando em tudo aquilo que nos falam, que nos ensinam, que nos promete. E nós não conseguimos chegar aonde nós verdadeiramente precisaríamos chegar. Por isso que a palavra que eu estou trazendo nesta noite vai falar muito com você. Principalmente se você estiver atravessando um problema aí emocional. Muitas vezes você está atravessando um problema financeiro, um problema de doença, um problema onde você acredita que nada mais pode acontecer, nenhum milagre. Mas o nosso Deus, o Deus do milagre, está falando comigo e com você nesta noite. E Ele quer que tudo seja mudado, que tudo seja implantado para que você possa tomar posse da palavra que Ele tem declarado na tua vida. E nós estamos vendo numa situação muitas vezes até desastrosa, as pessoas estarem cabisbaixas. Muitas vezes você anda de um lado para outro e você não vê solução. Aí você entra numa depressão, daí você entra numa condição de deixar do jeito que está para ver como é que fica. Esse é o ditado popular. Mas Deus nessa noite não quer isso para você. Deus nessa noite declarou para você uma vitória. E essa vitória não será como um remédio que você tem que tomar de 6, de 8 e de 12 em 12 horas. Esse remédio é imediato, é instantâneo. Porque esse Deus que nos ama, Ele quer que nós venhamos a tomar posse daquilo que Ele tem declarado na minha vida e na tua vida. Por isso que eu quero falar de você, de um rei que estava doente, de um rei que queria fazer muitas e muitas coisas, como nós conhecemos a história dele, mas ele era propriamente aquele que trouxe, sabe, para a sua cidade, na sua época, Judá, ele trouxe uma mudança radical. Ele era filho de Acás, um rei que
foi muito mal aos olhos do Senhor. Ele era seu predecessor nesse trono. E este rei foi aquele que ajudou a restabelecer todas as regras que tinham sido extinguidas daquele reino. E ele também foi um dos que trabalhou muito também com o profeta Isaías. E aqui nós queremos trazer essas duas pessoas, o profeta Isaías e o rei Ezequias. E dentro desse proceder, ele olhou para todas as expectativas, como fala aqui no capítulo 30, 31 e no 32. Ele restabelece o templo, ele restabelece todas as instituições, né? Não instituição, instituições que foram deixadas pelo Senhor aos reis, que antes dele foram elegidos. E infelizmente o seu pai, não fazendo merecer todas essas regras, ele burlou muitas vezes as regras que Deus deixou estabelecidas. Mas com uma grande vitória, ele trabalhava ao lado do profeta Isaías, trazendo para ele uma junção de reconhecimento do que ele era e do que ele se tornaria. E ao meio de tantas coisas que o rei Ezequias passou, uma das coisas que ele estabeleceu foi a condição de fazer notória tudo aquilo que Deus tinha deixado como regras para que o reino pudesse se tornar um reino abençoado. E mediante a tudo que aconteceu, não diferentemente de nós hoje, ele também foi pressionado, ele também foi vítima de muitos conselhos errados, mas quando ele se posicionou em algumas regras, ele obteve a vitória. E eu queria falar para você que muitas vezes nós temos tudo na nossa mão, nós temos tudo ao nosso alcance, nós temos tudo à nossa disposição, mas nós fazemos o quê? Nós nos acomodamos na nossa zona de conforto, porque nos acostumamos a viver de migalhas. Hoje eu estava trazendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no cair da tarde, e nós nos acostumamos a viver de migalhas. Nós vivemos de migalhas de amizades, nós vivemos de migalhas de aconselhamento, nós vivemos de migalhas de leis, nós vivemos. Então, a plenitude, que é viver uma vida plena, está muito longe de tudo aquilo que Deus estabelece para mim e para você. E quando nós observamos que as coisas não podem ser direcionadas da forma que muitas vezes pessoas querem, e nós encontramos hoje muitas e muitas vezes pessoas que não tomam conta de suas vidas, mas querem tomar conta das nossas vidas. E Deus, Ele deixou descrito tudo aquilo que nós deveríamos fazer. E Ele fala na sua palavra que quando nós acatamos o ensinamento, os estatutos e os ensinamentos dele, nós viveremos. Mas quando nós deixamos de lado, nós estaremos longe de viver. Porque a palavra de Deus, ela traz para nós vida. E tudo aquilo que nós atribuímos da palavra de Deus para nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos trazer para nós recursos para podermos galgar, sabe, os dias que são maus. Porque os dias são maus, amados. Você que não conhece a palavra de Deus, os dias têm se tornado terríveis. Quando você adentra as mídias da TV ou a tudo que se diz de notícias, nós vemos coisas que nos constrangem.
Nós vemos pessoas deixadas de lado. Nós vemos pessoas abandonadas por seus familiares. Nós vemos crianças sendo deixadas no lixo. Nós vemos animais sendo tratados como qualquer coisa. Não tem valor da vida. E a palavra de Deus relata que toda alma vivente, nós prestaremos conta. Nós prestaremos conta do teu cachorrinho, do teu passarinho, de tudo aquilo e que você tomou posse. E se você tem uma planta, essa planta é tua terra. E se você ali não cuida dela, o que você pode dizer que você está fazendo para o teu benefício próprio? Nós estamos falando de coisas corriqueiras, cotidianas, mas eu estou falando principalmente da nossa alma, daquilo que nós temos que estar com ela atinada, nós temos que estar com ela afiada, nós temos que estar com ela cuidada, zelada, cautelosamente, tomarmos cuidado com aquilo que falamos, como agimos e de que forma nos apresentamos. Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele, para nós sermos as pessoas que levarão as boas novas. Hoje eu estava no estabelecimento e conforme eu entrei, aquela moça me olhou e ela seria a próxima a me atender. E que sejam bem-vindos, seja bem-vinda, todos que estão aqui comigo na live, que Deus abençoe a cada pessoa, que o Senhor possa falar ao seu coração. E quando ela foi passado para ela ali, aonde eu estaria fazendo o acerto final, ela olhou para mim e ela falou para mim: você transmite luz. Esse seu sorriso transmite luz. E ela falou: você é alguma pessoa religiosa? E eu falei para ela: eu sou uma pastora. Ela falou assim: por isso que eu fiquei te contemplando, porque quando você entrou nesse local, alguma coisa me chamou a atenção. Então veja que são coisas comuns, são coisas simples, que falam ao coração do próximo, coisas que muitas vezes você... Glória a Deus, pastora, que Deus abençoe, fico feliz de ver você aqui na live, boa noite. Pastora Constança Morato, lá de Minas Gerais, louvado seja Deus. E Vanessa também, que está conosco, lá do Centenário do Sul. Então, muitas vezes nós achamos, nós mesmos, de nós para nós mesmos. Ah, vou viver assim, deixar assim, para ver como é que fica. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua glória, nos fez para que nós fôssemos a imagem e semelhança dele em tudo. Aonde vamos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor quer que nós sejamos aqueles que levará a condição para uma pessoa que muitas vezes está esperando de mim e de você uma palavra, que está esperando de mim e de você um gesto, um abraço, uma atitude. Então tudo dentro do nosso corpo irradia a presença de Deus. Quando você está ligada com Ele, quando você está dentro do ministério dEle, quando você está dentro dos estatutos dEle, da vontade dEle, na perseverança dEle, venha a longanimidade, venha a fé, venha o bom ânimo. E aquilo que você queria ficar na zona de conforto, você sai da zona de conforto. Você vai para a guerra, você vai para a peleja. Quando você vê, você já está abraçando pessoas, falando para pessoas aquilo que Deus preenche dentro de você. Ah, mas eu preciso me preparar para isso? Não, você precisa se relacionar com Deus, deixando as coisas velhas que para trás ficaram e marchando para as novas. Porque nós estamos em guerra. Se nós olharmos o que está acontecendo dentro de todo o orifício humano, dentro de toda a atmosfera, nós estamos em guerra. E esse desencadear de tantas coisas acontecendo, sabe que nós nos sentimos muitas vezes impotentes.
Porque as guerras de Josué não são diferentes das guerras de hoje. Só mudam o estado, as terras, o modo, as armas. Mas se nós trouxermos as guerras que eles passaram para os dias de hoje, nós estamos hoje debaixo de lutas tais quais aquelas que eles passaram. Nós estamos hoje com as condições de sermos atrelados a situações, a normas de leis, a condições de fechar a nossa boca, não falar a palavra que liberta. Você não pode se expor da forma que Deus limpa, que Deus livra, que Deus arranca de você tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. E quando você é tirado de todos esses feitos, sabe o que você se torna? Uma águia que pode voar, que pode fazer tudo aquilo que Deus designar para você fazer. Você vai chegar aonde você jamais imaginou que chegaria. Porque Deus estabeleceu algo na tua vida, na minha vida, para nós acreditarmos primeiro. Se nós não acreditamos em nós, como nós faremos que as pessoas acreditem? Se nós não temos a força de guerrear, a força de orar, a força de determinar, como nós levaremos pessoas a acreditar que você é um instrumento na mão de Deus? Você não passa de um instrumento na mão de Deus. Ele fala e relata isso na palavra. Quando nós deixamos de ouvir as vozes, porque lá em Provérbios diz que no mover de muitas falas não existe conhecimento. Então, no meio de muitas confusões, você não vai conseguir discernir aquilo que Deus está falando. Quando o profeta estava naquela caverna, quando ele ouviu a voz, foi uma brisa que passou. E muitas vezes nós queremos que Deus chegue tocando tambor, falando com você no meio de uma confusão. Não! Ele falará com você quando você se posicionar, na hora que você se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus. Ele trabalhará na tua vida, te fará forte, te fará um mensageiro de valor. E é sobre esse mensageiro de valor que eu estou colocando aqui o profeta Isaías. Veja bem, Senaqueribe estava afrontando o rei Ezequias. Nós somos afrontados todos os dias. Porque se você não está sendo afrontado todos os dias, alguma coisa está errada com a tua vida. Porque a palavra diz que nós passaríamos por tribulações, por lutas, situações, que nós seríamos menosprezados, que muitas pessoas olhariam para nós e não nos dariam valor. Mas existe um Deus no céu que olha para mim e para você, traz na palma da mão dele e fala: vai, filho, eu acredito em você. E aqui, não diferentemente para o rei Ezequias, quando ele conseguiu estabelecer a nação mediante a vontade de Deus, com a ajuda do profeta Isaías, veio um destruidor de cidades, veio um homem temido entre as nações, e ele desafiava do lado de fora do muro de Judá. Ele desafiava, sabe por quê? Ali em Jerusalém eram concentradas muitas vidas, e ele queria amedrontar. Então ele começou amedrontando, desafiando, menosprezando. Vai vendo as palavras, tudo aquilo que o rei havia estabelecido dos reis passados que foram na cidade de Jerusalém e Judá. Então, quando ele soube que o rei Ezequias havia conseguido estabelecer, ele veio para desafiar. Deixa eu te dar uma dica aqui. Quando você está estabelecida, quando você começa a falar: ai, agora as coisas vai dar tudo certo, ai, agora eu posso viver, você pode ter certeza que virá desafios maiores do que aquilo que você já venceu. Porque o verdadeiro cristão, ele nunca para de lutar. A nossa luta é mediante a nossa vida cotidiana, ela é diária.
e ela só terminará quando as trombetas tocarem e nós estaremos sendo levados para a glória. E nós sabemos que cada um de nós tem uma missão aqui. Eu não sei como que será, até que dia será a minha missão. Nem você sabe. Então o que nós temos que fazer é estar atento a tudo que Deus fala, que Ele manda, porque Ele nos dará vitória nesse tempo. E eu tenho certeza que se uma batalha sua está sendo intransponível, Deus trará para você, como trouxe para Davi, pedras, para que você possa derrubar o teu gigante. Não é a pedra que vai derrubar, é você acreditando no potencial que você tem. É aquilo que eu falei. Quando eu entrei, aquela moça fitou os olhos em mim. E ela veio perguntar para mim, porque algo estava acontecendo ali. Ali foi uma vitória do Deus vivo, que fez reluzir a minha fronte para que eu pudesse testificar quem eu era. Então acredite em você. Acredite. Faça o que você tiver que fazer em Deus, debaixo da linhagem que Deus te colocou, da ordenança que Ele te estabeleceu. Faça. Não tenha medo. Porque quando nós fazemos debaixo da vontade de Deus, a vitória vem na tua mão, vem de encontro. E aqui o rei Ezequias, ele estava sendo afrontado, mas o profeta estabeleceu algo para ele. E disse para ele, convoque todos. Olha o que fala aqui. Clamaram os servos em alta voz, dizendo sobre o muro que estavam sendo atemorizados. E falaram ao Deus, ao Todo-Poderoso, para que lhe desse a vitória necessária. Aqui o rei convocou todos. Ele convocou todos para que viessem, como dizem, não poupe ninguém. Então, no versículo 7 do capítulo 32, está dizendo assim: sede fortes e corajosos e não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria e nem por causa de toda essa multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que aquele que está com ele. Então, na hora que ele convocou o povo para poder, se prostrar, se orar, descer, para poder depois levantar. Nós queremos levantar, eu vou primeiro ficar rico para depois servir a Deus. Eu vou fazer uma viagem para Jerusalém para depois eu vir aqui me tornar um profeta. Não! O Senhor quer que você, na sua simplicidade, você sirva a Ele de todo o coração, se prostre, ore, se libere para Ele, encontre Ele, cerre a porta do teu quarto, fale com Ele em secreto, que Ele em secreto vai te responder. E aqui, quando o rei estabeleceu esta ordem para que todos se reunissem, para que todos orassem ali, o Senhor tomou uma providência. E eu quero te dizer uma coisa. Veja bem, o rei Ezequias teve um pai totalmente diferente dele. Ele teve um pai que não obedeceu a Deus, fez tudo que era pior na presença de Deus, blasfemou contra Deus. Então, se nós fôssemos olhar o que o rei Ezequias estava fazendo aqui agora, ia contrário àquilo que ele aprendeu em casa. Então, muitas vezes, nós queremos trazer para nós e falar, meu pai foi assim, eu sou assim. Eu tive um privilégio de ter um pai pastor, mas nem todo mundo tem um pai pastor. E eu sei de toda a dignidade que meu pai exerceu nessa terra. Eu sei da hombridade que ele deixou para que hoje eu pudesse seguir os passos dele. Aqui o rei Ezequias não tinha essa referência de pai. Ele poderia muitas vezes ter fraquejado. Senaqueribe, ele era temido, porque o desafio aqui era que ele
iria pendurar a cabeça do rei no muro daquela cidade, daquela nação. Você imagina você ser desafiado a ponto de todo mundo ficar sabendo que aquele homem que estava do outro lado era temeroso, porque por onde ele passava, ele devastava, ele deixava sangue na trilha, porque ele era poderoso em matar. E aqui eu quero te dizer uma coisa: o rei não ligou para aquilo que estava sendo dito lá fora, do outro lado do muro, mas ele colocou em peso aquilo que o profeta estava dizendo para ele, porque ele disse assim: com ele está o braço de carne, rei, mas conosco está o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que veio para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Presta atenção nesta palavra. Quantas vezes você já ouviu que você é capaz de vencer as tuas guerras? Quantas vezes, profeticamente, Deus usando uma pessoa, você já ouviu que você é capaz de vencer? Mas daí você se definha, você se encurrala, você fica na tua zona de conforto e acha que Deus vai fazer alguma coisa. Eu venho te dizer, não vai fazer mais nada, porque Ele usa os meios para poder nos indicar quais serão as nossas atitudes. E a atitude aqui do rei, sabe qual foi? Preparou o seu exército, arrumou armas, treinou os seus homens, treinou o seu povo, se preparou para que ele pudesse guerrear aquela guerra. Mas a ordem foi dada pelo profeta: Deus virá para nos ajudar a guerrear nossas guerras. Olha o que o profeta falou para o rei. Imagina a situação delicada. Era uma nação que estava em jogo. E essa nação, o rei Ezequias, ele estabeleceu as regras do Senhor. Ele reformou o templo, trouxe de novo as festas, ele trouxe tudo aquilo, derrubou todos os balaíns que o seu pai tinha levantado. Então ele foi um homem de fibra. Mas naquele momento, ele estava sendo desafiado a deixar tudo, porque a sua cabeça estava prêmio. E ele fez o que tinha que ser feito. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai assistir esse vídeo, eu quero te dizer, faça o que tiver que ser feito. Não tenha medo, não tenha dúvida, porque o que o Senhor tiver que fazer, é Ele que vai fazer. A nossa parte nos é dada para nós fazermos a nossa parte no momento exato, no improvável, na hora que nós achamos que está tudo perdido, que acabou, que não tem nada mais para fazer. O Senhor vem com a resposta. Sabe o que acontece? Nós muitas vezes ficamos como meninos agitados, como fala lá a palavra em Atos, andando de um lado para o outro. Queremos ouvir uma palavra profética, queremos que Deus responda, que tem que ser na hora, tem que ser da maneira dele. Deixa eu dizer algo para você, não será da sua maneira, mas será da maneira dele, porque ele nos ensina a sermos filhos, e filhos obedecem a pais, e quem honra o pai terá vida longa. Se isso é para a terra, você imagina para o céu? Você imagina o que Deus está preparando para você? Você imagina o que Deus tem preparado, uma mesa na presença dos seus adversários, para que você se sente, deleite, e o óleo dele vai cair sobre a tua cabeça, e você verá a tua vitória? Você imagina o que Deus tem preparado para aqueles que riram da tua vida, para aqueles que acham que você está falando bobagem, baboseira? Olha só, aqui o rei Ezequias, ele colocou aqui regras para que não ficasse dúvidas para ninguém. E mais uma coisa, para que não vacilasse nada que ele estava falando, através da palavra que foi elaborada pelo
profeta Isaías. E outra coisa, ele queria que todos clamassem ao Senhor com obediência. Ele se humilhou, ele se arrependeu, ele se prostrou, ele confiou, ele fez o que tinha que ser feito. Mas sabe o que acontece conosco? Nós nos intimidamos, nós nos abatemos, muitas vezes nós ficamos, mas eu estou triste agora, eu estou sofrendo. Sai desse manto de luto, sai deste manto de sofrimento. Lança a palavra que você é capaz, que você pode chegar, que você vai conseguir. Não seria fácil, não é fácil. Você, para chegar a determinada posição na vida, você tem que estudar muito, você tem que batalhar muito. Você fica muitas vezes na sua zoninha de conforto achando que Deus vai enviar um anjo na tua porta. Não vai, não vai, porque quando você está com uma batalha já vencida, Satanás já está preparando outra para que você venha a esmurecer, a entristecer, a se abater. E muitas vezes nós mesmo, não estou nem falando que é o inferno, nós mesmos desmerecemos aquilo que somos. Porque quando nós aceitamos Cristo, nós nos tornamos uma criatura nova, uma nova pessoa. Deixamos para trás as coisas velhas e nos tornamos tudo novo. E novo é novo. Não tem meio termo. Porque na nossa vida nós temos início, meio e fim. Nós estamos no meio. O fim depende de Deus. Será a declaração dele, a ordem dele, para o filho dele vir buscar a sua igreja. Então, entenda, o cetro da justiça está na mão de Deus, não está na nossa mão, não está dentro dos governamentais. Eles podem até declarar, eles podem até dizer, ele fala, os meus eu cuidarei, os meus eu tratarei, como aqui o profeta falou com o rei. E o rei obedeceu. Então, desça do teu salto, desça da tua posição, desça do que você é. O que você é? Nada. O que você vai levar? Nada. O que nós temos? Nada que não tenha sido dado por esse Deus maravilhoso que eu e você servimos. E para você que não conhece, esse Deus tem declarado para você vida. Se você está vivo até o dia de hoje, você deve a Ele, porque Ele estabeleceu a vida para todos os viventes. E ele fala, e me agrada de ver o reto e justo de coração na terra. E outra coisa, quando você acredita no que Deus está fazendo na tua vida, ele vai tratar você, vai tratar a tua família, as pessoas que estão à sua volta. Você vai desencadear algo como foi hoje, de manhã, no local onde eu estava. E aquela moça, ela ficou radiante. Por quê? Porque eu pude passar para ela algo que eu sabia que eu tinha. Então, até quando nós vamos ficar nos inibindo daquilo que Deus deu para nós exibirmos? Não é ser metido, exibir aquilo que Deus deu para nós, que é a palavra dele, a vontade dele, a alegria dele, sorrir sempre. Aquela viúva de Naim, ela não falou o que tinha deixado. Não. Quando o servo perguntou, tá tudo bem com você? Ela disse o quê? O filho estava morto na cama. Ela colocou o filho na cama do profeta e foi buscá-lo. E quando ela chegou lá, Geazi perguntou para ela, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o menino? Tá tudo bem com o teu esposo? Porque ela veio desesperadamente buscar uma resposta. E nós muitas vezes nos acovardamos e queremos que as respostas venham para nós. Mas nós temos que ir atrás das respostas. E as respostas estão daquilo que nós fazemos, para aquele que tudo pode, para aquele que tudo tem e que vai fazer. E eu quero, para encerrar esta live, eu quero dizer para você, no versículo 21, o chavão desse rei que se humilhou, que esqueceu as suas vestes. No capítulo anterior fala que ele rasgou, ele se prostrou e fez que todos viessem, que todos declarassem, que todos falassem, que todos clamassem.
Nós estamos vendo o que está acontecendo, mas o povo não quer clamar. O povo quer bem-aventuranças. O povo quer carro novo, casa nova, tudo novo. Mas se esquece que para ter tudo isso, a bem-aventurança vos alcançará. Nós temos que estar com a nossa alma em paz, com relacionamento com Deus, alinhamento com Ele, saber que Ele faz tudo por nós. Se nós não estamos recebendo, porque muitas coisas Ele quer nos ensinar. E aqui, quando o rei, esqueceu quem ele era e mostrou quem era o Deus que ele servia, diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes que desafiavam, principalmente o chefe e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, saiu daquele local. Veja bem, olha só, Deus enviou um anjo. Muitas vezes nós estamos subestimando o poder de Deus. A palavra de Deus diz assim, olha, fala dessa maneira, que ele dá ordem, no Salmo 104, versículo 1, 2 e 3, diz assim: eu dou ordem aos meus anjos poderosos para vos guardar e te livrar de todo o mal. Aqui, olha o meu primo lá de Rondônia, que Deus abençoe você, Cláudio, que você seja abençoado nesta noite. Ele está dando ordem para nós aqui, que um anjo dele, só um anjo, guarda-nos. Quantas pessoas têm visão do anjo do Senhor? Quantas pessoas têm visão que eles são imensos, que a luz dele é reluzente? Aqui Deus enviou um anjo, porque aquele rei esqueceu quem ele era e se prostrou como um ser vivente, mortal, mas estava adorando aquele Deus soberano sobre todas as coisas. E quando esse anjo veio, veja bem, a colocação que eu quero colocar, o rei fez a sua parte. O rei se muniu de armas, ele pegou seu exército, ele treinou seu exército, ele pediu que toda a congregação se prostrasse, ele trouxe todos para o centro da praça, todos adoraram a Deus, ele falou ao povo que iriam adorar, porque Deus havia dito pela voz do profeta que o Senhor iria vencer as nossas guerras. Não era a guerra só do rei, as nossas. Ali ele colocou todo o povo, ali tinha um povo que ia morrer. E muitas vezes nós somos egoístas e colocamos o nosso problema, o meu problema, a minha casa, a minha família. E nós fomos levantados para resolver o problema de todos que estão à nossa volta. Orarmos, aconselharmos e falarmos do Deus que nós servimos. E aqui, quando o rei colocou tudo em ação, ninguém moveu nada. Aqui nenhum soldado levantou uma arma. E olha o que fala no 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os seus moradores de Jerusalém das mãos do rei da Síria. E deu paz a todos. Deus quer te dar paz. Mas para você ter esta paz, você tem que fazer a tua parte. Tá difícil, pastora? Continue. Ai, eu não estou conseguindo nem ver o que Deus está falando comigo. Então fale com Ele em secreto. Fale com Ele, sabe? Lá na calada da noite, naquele momento em que você quer tirar para seu descanso. Por quê? Porque Deus, neste momento, quer trazer para você estratégia. Deixe as palavras negativas de lado e comece a profetizar. Veja bem, o profeta falou com o rei e o rei passou para o povo. O rei fez o que tinha que ser feito. Era de hombridade dele fazer que todo o regimento do seu exército estivesse pronto para a guerra. Mas ninguém levantou uma espada. Porque quando nós fazemos o que é para nós fazermos, sabe o que acontece? A vitória vem, a vitória é estabelecida. Em Isaías, no capítulo 37, 16 está dizendo assim: o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente o Senhor é dono de toda a terra. E ele diz mais, Isaías falando: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve, e abre, ó Senhor, os olhos e ouve as palavras do que Senaqueribe disse para afrontar o Deus vivo. Então, sabe o que acontece quando as pessoas te desafiam? A guerra não é sua. Descansa teu coração. Eu passei por uma situação muito triste nesse final de ano. E muitas vezes eu me aguçava porque eu queria tomar algumas atitudes. E o Espírito Santo de Deus falava comigo: aquieta teu coração. Eu vou fazer, não será você. Porque a honra é do Senhor. A honra é dele. E aqui Isaías, relatando no livro dele, estava dizendo que quando Senaqueribe desafiou ao rei Ezequias, ele estava desafiando o próprio Deus. Quando alguém falar alguma coisa para te machucar, ele não está fazendo isso para você. Ele está fazendo para o Deus Todo-Poderoso que você serve, que você louva, que você se prostra, que você agradece, que muitas e muitas vezes você ao meio do dia diz: eu te amo, meu Deus, eu te adoro, eu te louvo pela minha vida. Quantas vezes você tem feito isso? Porque quando você faz isso, a palavra fala que os anjos do Senhor pegam a tua palavra e põe numa salva de prata e chega até o altar do Senhor. Imagina como a tua palavra é importante para Deus. Agora você imagina quando você fica dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu vou morrer mesmo, eu nasci, não sei para que eu estou aqui. Olha as palavras, ó, para baixo, para baixo. Quem olha para baixo cai, e um abismo chama outro abismo. Mas aquele que estabelece a vontade do Senhor, esse sim será vitorioso. Então, eu gostaria de deixar para você este ponto de equilíbrio. Faça o que tiver que fazer. Ai, tá difícil, pastora. Continue. Quando você não tiver força, peça para o Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar. Quando esgotar todas as lágrimas, cante. Você sabia que o canto, o louvor, sabe, desvia o furor? Você sabia que quando você louva a Deus, não importa se é desafinado, se você não sabe a estrofe, não sabe, sussurre para o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Ele olhará dos altos céus quem está cantando para Ele, porque Ele é Pai, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir você se prostrar, Ele quer ouvir o que você tem para falar para Ele. E Ele vai ouvir. E Ele não vai falar nas entrelinhas. Ele vai falar diretamente ao teu coração. Ele te mostrará através de visão, de sonho. Ele trará condições para que você entenda que Ele está no controle da tua vida. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca vai perder o controle de nada. Porque Ele continua sendo Deus. Outro dia eu falava para uma pessoa: Deus não tem data de vencimento. A palavra dele é eterna. De capa a capa, se cumpre na vida daquele que crê. Muitos falam assim para mim: mas comigo não acontece. Não acontece porque você não crê. Não acontece porque você não vigia. Não acontece porque muitas vezes você quer ouvir a voz de uma pessoa que não está em condições nem de vida para poder te aconselhar ou te ajudar. E você dá ouvido. E quando Deus está, sabe, tentando de todas as formas se achegar a você, você deixa de lado. Daí quando você está lá no finzinho lá do corredor, você lembra: ah, mas tem Deus, vou pedir para Ele. Então peça, antes que tudo isso aconteça. Seja claro com Deus, fale com Ele, como eu estou falando aqui com vocês. Como eu estou falando da forma que eu amo esse Deus.
sabe? A forma maravilhosa. Quando eu vejo o cair da tarde, eu agradeço a Ele pela oportunidade das minhas vistas, do meu olhar, estar ali contemplando as mãos dele, porque a palavra fala que os céus e terra contemplam o seu esplendor. E nós, meros mortais, nos colocamos numa posição que achamos que somos. Nós não somos nada, a não ser que Ele seja em nós. Quando Ele é em nós, Ele te coloca em patamares que você nunca imaginou que chegaria. E Deus quer te levar. Ele quer fazer você honrosa. Ele quer fazer você andar com os pés firmes, não vacilantes, a palavra fala. Então, levante desse caos, levante dessa condição que você está, seja ela qual for. E você verá que Deus tem resposta para todas essas perguntas que muitas vezes está calada aí dentro de você, anos e anos remoendo, te machucando, trazendo você dentro de de um casulo. Não, Deus te libertou. Quando você aceitou Jesus Cristo, você está liberto. Acredite nessa palavra, porque o inimigo quer que você se sinta prisioneiro, cativo, preso. Deus está dizendo nesta noite: eu te libertei. E hoje eu trago para você uma palavra de alegria. E eu tenho certeza que você vai dormir esta noite como você nunca dormiu. Você irá encontrar, esse Deus de uma forma tão maravilhosa. Se você fizer uma oração de agradecimento, você não precisa falar nada para Ele, só agradeça. Agradeça pela casa, pelos filhos, pelo alimento, se jantou, se não jantou, se passou por luta, só agradeça. Só agradeça, porque aqui o rei Ezequias, ele nada mais foi do que um homem comum naquele momento, onde ele deixou de ser o que ele era, para mostrar o que ele se tornaria, um homem de Deus, trazendo a presença de Deus, não só para os inimigos que foram todos extinguidos, mas para aquela nação que Deus estava ali guardando e que lutou a guerra deles. Deus está lutando as tuas guerras. Toma posse dessa palavra, muda essa situação, alegra teu coração e você verá que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, da tua família. Muitas vezes você quer que pessoas mudem. Mude você. Mude você. Fale menos de você para as pessoas. Fale pouco dos outros. Muito pouco. Se puder, nada. Fale mais de Deus. Fale mais do que Ele está fazendo. Se você está doente, aonde essa live vai passar, você está doente, para mim não tem mais solução. Tem solução sim. Deus quer tirar você dessa doença, desse luto, dessa depressão, dessa ansiedade, dessa tristeza. Coloque brilho nos olhos e você verá que Deus falará ao teu coração todos os dias da tua vida. Você terá um encontro real com Ele. E tudo que Ele quer, lá em Jeremias 29, Ele diz assim: eis que eu me deixo ser achado. Então encontre Ele hoje, só agradecendo. E você verá que coisas boas chegarão até você. E eu tenho certeza que Deus está falando com cada um. E aonde esse vídeo vai passar, eu quero fazer uma oração de agradecimento. Agradecer por esse dia. Nós estamos aí quase já chegando ao meio do mês de abril. Olha como que tem passado os dias, como tem acontecido as coisas. Que nós possamos saber que esse Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Que você possa fechar os teus olhos agora, entrega a tua família juntamente comigo e receba a tua bênção. Pai, eu entrego cada vida, eu entrego cada pessoa, eu entrego por onde este vídeo vai passar. Esta palavra, Senhor, que mostrou um rei que se humilhou, esqueceu das suas vestes, ó Deus, esqueceu da sua riqueza, esqueceu do que ele representava para aquela nação e simplesmente se tornou um homem simples para clamar e pedir. E o Senhor ouviu a oração dele
E eu te peço que o Senhor ouça a oração de cada pessoa que vai passar este vídeo, as que estão aqui comigo agora, que o Senhor possa entrar, resolver, trazer soluções, mudanças de estratégia. Traz estratégia para o meu irmão, para minha irmã, para o meu amigo, para minha amiga. Que o Senhor fale a cada coração, Pai. E que eles possam entender que tudo que o Senhor quer é ter um contato conosco contínuo, Pai. Um relacionamento contínuo. Eu tenho certeza que haja cura em cada vida, Pai, por onde este vídeo passar. É o que eu te peço em o nome do teu Filho amado e no nome dele eu agradeço. Que você tenha uma noite abençoada, debaixo desta graça, que você possa mesmo testificar e amanhã onde você for, o teu sorriso vai falar aos corações por onde você passar. Irradie, seja a bênção que Deus espera que você seja. Ele está ao teu lado, não vai te deixar, não vai te desamparar. Que você durma debaixo desta graça, deste amor. Fique nesta paz. Shalom.